Sejam muito bem-vindos ao mais um Avelcast. Eu me chamo Gustavo Maders, sou sócio da Avel, planejador financeiro e hoje sou responsável pela nossa área de alocação internacional. Na live de hoje, a gente vai comentar sobre como se investir no exterior, a importância de se investir no exterior, vamos entrar um pouquinho no cenário macro do mercado americano e, por fim, a gente vai trazer o que a gente enxerga como as melhores oportunidades para se investir lá fora. Antes era burocrático demais se investir no exterior, não era tão fomentado como tem sido hoje. Hoje tu consegue ter uma conta nos Estados Unidos com poucos cliques. Se você já for cliente da XP, basta tu acessar o aplicativo pelo celular, é o mais fácil. Tu vai na aba ali produtos, tem ali investimento global XP. Tu clica ali, tu responde as perguntinhas ali relacionadas a perfil de investidor, tolerância a risco e voilá, tua conta está aberta. E isso não tem custo nenhum, não tem taxa de abertura, não tem taxa de manutenção. E a tarifa de câmbio da XP para enviar dinheiro para o exterior, ela é extremamente competitiva, nem se compara ao câmbio que a gente fecha nos grandes bancos, por exemplo, para fazer uma viagem. O cartão de débito vai ser lançado na Expert, que vai ser agora no final de agosto, e teremos, por fim, a conta Banking também, que vai permitir que você faça suas compras diretamente pelo débito quando for viajar para os Estados Unidos, para a Europa, para onde for, sem a cobrança do IOF, que costuma ser cobrado no cartão de crédito. Então, vai ser muito mais eficiente, tanto em questão de câmbio, como em questão de imposto, na hora de gastar seus recursos lá fora. Sobre a importância de se investir, se a gente compara, vamos pegar o próprio americano. Um americano que investe na economia mais rentável, historicamente, na economia mais segura, na moeda mais forte do mundo. Mesmo com tudo isso, um americano tem, na média, 28% dos seus investimentos em outras moedas e outros países. Se a gente pega países como Inglaterra, Canadá, esse percentual de alocação fora do seu país de origem chega a 50%. No Brasil, de um estudo de 2018, esse percentual era de 0,5%. Hoje está em torno de 1 a 2%, mas mesmo assim é um percentual baixo. O mercado financeiro brasileiro ele é jovem. Se a gente for pegar 10 anos atrás, a maioria dos investidores brasileiros investia em bancos, deixava seu dinheiro na poupança ou em alguma aplicação sugerida pelo gerente. Não se tinha tanto acesso a informações do que diz respeito a investimentos. Hoje isso mudou, a XP teve um papel muito importante na democratização do mercado financeiro para o brasileiro, sobre investimentos no Brasil, e agora a XP está fazendo o mesmo para que os investidores brasileiros consigam acessar o mercado internacional. Uma provocação boa de ser feita parece boba assim, mas, poxa, imagina se você e eu, a gente fosse extraterrestres, e a gente está chegando na Terra e a gente tem que escolher uma economia do mundo para investir. Qual seria essa economia, sabe? Para a maioria das pessoas não seria o Brasil. Seria uma economia mais sólida, os Estados Unidos principalmente, ou Europa, mas não seria no Brasil. Acho que esse é o grande ponto e, historicamente, se a gente for pegar 10 anos atrás, pega janeiro de 2012, o dólar estava 1,80. Em janeiro de 2023, o dólar chegou a 5,50. Agora a gente está numa janela mais atrativa para se dolarizar a carteira, mas independente de cotação de dólar, é importante ter uma parcela do seu patrimônio investida no exterior e pensar com cabeça de dólar. Pensar que os rendimentos serão em dólar e não ficar se preocupando tanto com quanto que está a cotação do dólar. Acho que essa é uma sugestão importante. Quando a gente fala de vieses comportamentais, isso é um negócio muito curioso, sim. A gente aqui na profissão, a gente lida diretamente com investidores. E se a gente pegar o exemplo do Ibovespa, no início do ano, o Ibovespa estava a 100 mil pontos. Nenhum investidor queria falar de bolsa. Agora que a bolsa está mais próxima de 120 mil pontos, aí sim que os investidores começam a se interessar por investir em ações. Então, via de regra, o investidor, quando a gente olha para ativos que oscilam de renda variável, ele tem a preferência por investir quando está em alta e ele acaba ficando receoso e quer vender quando está em queda. Sendo que o racional a ser feito quando existe uma estratégia é justamente o contrário. E para dólar é parecido, né? Claro que a gente consegue hoje ter rendimentos em dólar, mas se a gente olha a cotação do dólar, geralmente o investidor está com medo do Brasil quando o dólar está 5,50 e quer dolarizar a carteira.
Mas agora, quando surge uma janela de oportunidade com o dólar a 4,80, ele acha que vai cair mais e prefere não dolarizar nesse momento. E é esse viés que a gente tenta quebrar, né, com o trabalho da nossa área. Não estou dizendo que vale mais a pena investir nos Estados Unidos que no Brasil. Não é isso. A gente está com excelentes oportunidades no mercado brasileiro. Se a gente olha a renda fixa, a gente está com uma taxa de juros excelente, mas ao mesmo tempo é importante ter os dois, sabe? Se a gente pega o exemplo da Argentina, por exemplo, imagina um argentino que há 10 anos atrás ele optou por não ter recurso fora. Esse argentino hoje ele perdeu boa parte do poder de compra dele. E hoje, se ele resolve ter investimentos através de instrumentos como o BDR aqui no Brasil, a cotação do dólar na Argentina oficial não é a mesma que o mercado pratica. Trazendo para nossa realidade, é como se o preço do dólar mesmo fosse R$5, mas para o governo da Argentina o dólar é 2,50. Aí beleza, eu sou um argentino, eu quero enviar recurso para fora, para os Estados Unidos. Tudo bem? Tu pode, sendo argentino. Só que o IOF que é cobrado na hora de enviar o dinheiro para fora é altíssimo. O IOF na Argentina ele varia de 35% a 45% de imposto. Então na prática se equilibra. Ok, tu tem o dólar a 2,50, mas se tu quiser enviar para fora e pegar dólar a R$5, tu vai ter que pagar quase 50% de imposto. Então na prática as coisas se equilibram, sabe? Então assim, é importante ter uma parcela do recurso fora. Então se você como investidor ainda não tem, a nossa recomendação é que tenha. E o ideal é que se chegue em um percentual de pelo menos 25% do seu patrimônio financeiro. Não precisa fazer isso de imediato, mas é legal que se tenha uma rotina de aportes e aos poucos, até no prazo de 1 ano a 2 anos, se chegue nesse percentual de 25% pelo menos. Varia muito do otimismo ou pessimismo, né, de cada pessoa com o Brasil. Mas somos um país emergente, a nossa moeda é fraca, a gente vive em dólar, tudo que a gente consome é dolarizado, seja o café, mesmo que seja produzido o cafezinho em Minas Gerais. Esse café é uma commodity e commodities são negociadas em dólar. Então, se a cotação do dólar sobe, o preço do café sobe. O nosso pão do café da manhã, mesmo que o trigo venha da Argentina, o trigo é uma commodity negociada em dólar. Então, se o dólar subir, o preço do pão vai subir. Sem falar em tudo que a gente consome diariamente, sim, seja o celular que a gente compra, o computador que a gente compra e os serviços de streaming que a gente assina. Tudo está influenciado à oscilação do dólar. Então, se o dólar sobe, a gente tende a ter uma inflação aqui no Brasil em virtude disso. Falando um pouquinho de cenário macroeconômico. Diferente do Brasil, que está acostumado a lidar com inflação, os Estados Unidos tiveram, né, na pandemia, após a pandemia, por consequência dela, a maior inflação dos últimos 41 anos. Em virtude disso, o Banco Central americano, ele subiu juros. A gente teve 10 altas de juros subsequentes nos Estados Unidos. E hoje, a taxa de juros nos Estados Unidos está no maior patamar desde 2007. Qual que é o ponto interessante aqui? Por mais que subir os juros de qualquer economia seja um instrumento para que se controle a inflação, reduzindo a oferta, aumentando o custo do capital, esse efeito demorou um pouco mais a acontecer, principalmente por conta do aumento da taxa de poupança do americano durante a pandemia. Trazendo dados, assim, desde 1960 até hoje e tal, a taxa de poupança média de um americano é de 10%. Então, se o americano ele ganha um salário de $10.000, na média ele economiza $1.000, na média. Só que esse percentual de poupança ele era maior dos anos 60 até os anos 90. Nos anos 2000, até a pandemia, esse percentual caiu para próximo de 5%. Na pandemia, o que aconteceu? Diferente do Oriente, se a gente pegar a China, por exemplo, cujo governo colocou muito estímulo para as empresas, no Ocidente, nos Estados Unidos, mas também no Brasil, com o nosso Auxílio Brasil que a gente teve, o governo ele colocou muito dinheiro, muito incentivo, muito voucher, vamos assim dizer, para a pessoa física durante a pandemia. Dito isso, a gente teve na pandemia menos coisas para se fazer, menos atividades para se gastar dinheiro e, ao mesmo tempo, mais estímulos governamentais. Portanto, a taxa de poupança do americano na pandemia chegou a 37%.
Então é importante entender que, o americano, ele acumulou muitas reservas na pandemia. Só que depois da pandemia, a gente teve uma demanda reprimida. Poxa, fazia tempo que eu não viajava, agora eu quero viajar. Fazia tempo que eu não jantava fora, agora eu quero jantar fora, e por aí vai. Então, mesmo após a alta de juros, por esse lado, esse motorzinho, vamos falar assim, de estímulo para a economia foi desligado. Mas o outro motorzinho, que é o consumo, demorou mais a ser desligado. Então a gente teve o consumo muito alto, e quando a gente tem muita gente consumindo, o setor de serviços muito aquecido, isso acaba deixando a inflação resiliente. Só que o que acontece agora é que, depois da pandemia, a taxa de poupança já caiu para uma média de 4,7% agora em 23, e as reservas estão acabando. O dinheiro que estava guardado já está sendo praticamente todo gasto. Então, a inflação finalmente começou a ceder. Dito isso, não se espera mais nenhum aumento de taxa de juros daqui para frente, no máximo um aumento de 0,25 nessa próxima reunião que vai ter do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, e nada mais. O que se espera agora é uma queda nos juros depois que se atinge a meta de inflação de 2% nos Estados Unidos. Então, o resumo de cenário macroeconômico é esse. A gente estava com uma inflação alta por conta da pandemia. A inflação finalmente começou a ceder, porque a poupança dos americanos está acabando, junto com a política monetária mais apertada. E agora a gente tende a começar a ter uma queda na taxa de juros dos Estados Unidos. Poxa, que oportunidades que isso gera. Quando a gente fala de renda variável, historicamente só se investe em renda variável nos Estados Unidos. Assim, é muito raro se investir em renda fixa, porque a renda fixa lá não costuma remunerar praticamente nada. E aí, olhando para a bolsa americana, ela vem performando super bem, aos olhos de algum até está esticada, muito provocada pelas empresas de tecnologia. Google, Apple, Amazon. Porque o que acontece? A gente teve um rally agora das empresas de tech, principalmente por conta do hype da inteligência artificial, do ChatGPT, por exemplo, dentre outros. Então essas empresas, elas se valorizaram muito e tem até um certo fundamento, né? A gente vê muito potencial para essas tecnologias e a importância dessas empresas que desenvolvem isso, mas essas empresas, se a gente for olhar para múltiplos, elas estão caras. Só que se a gente pega a bolsa americana e tira de fora as empresas de tecnologia e pega as empresas tradicionais, vamos assim dizer, as empresas tradicionais, elas estão descontadas. Elas estão sendo negociadas, né, em múltiplos abaixo das médias. E com a economia americana se estabilizando, essas empresas tendem a voltar a crescer naturalmente, como acontece de praxe. Então, assim, oportunidades na bolsa americana. Na nossa opinião, assim, cabe ter exposição à tecnologia, mas é legal também olhar para essas empresas que estão mais descontadas, principalmente quando se preocupa com time. A grande bola da vez do mercado americano, na nossa opinião, é a renda fixa. Porque é muito raro se conseguir boas taxas na renda fixa americana. Se investir em dólar sem grandes riscos, sem oscilações de preço. Para ter uma ideia, o Tesouro Americano, que é o investimento mais seguro do mundo, ele está remunerando 5% ao ano em dólar. Isso é bastante. Na média, ele costuma negociar 0,5%, 1% ao ano. O Tesouro Americano é o investimento mais seguro que existe no mundo. E se a gente for pegar ativos de bancos, ativos de empresas, de renda fixa, tá? Lá fora, como se fosse o crédito privado aqui no Brasil, a gente já consegue taxas de 6, 7, 8% ao ano em dólar. Então são taxas muito interessantes. Até um estudo que foi feito pelo JP Morgan. O JP Morgan, trimestralmente, ele traz um relatório que se chama JP Morgan Global Markets. E ele mostra uma série de indicadores. E um indicador bem legal é sobre taxas de renda fixa no mundo. E o que eles mostram? Que ativos de renda fixa de países emergentes negociados em moeda local, que é o caso da renda fixa do Brasil, já estão negociando nas taxas médias dos últimos 10 anos. Porque por mais que a renda fixa hoje esteja atrativa no Brasil, e está, ela sempre costuma ser atrativa. O Brasil é um país de juros altos. Agora, nos Estados Unidos, sejam os ativos de renda fixa dos Estados Unidos, que são negociados em dólar, mas também ativos de renda fixa de países emergentes, como empresas do Brasil, como Banco do Brasil, como Bradesco, dentre outros, mas dívidas emitidas em dólar, estas também estão sendo negociadas em taxas bem acima das médias dos últimos 10 anos.
Então é aí que a gente encontra uma oportunidade de montar a posição e se o mercado voltar a ser, se os ativos voltarem a serem negociados nas taxas médias, a gente tem uma boa chance também de ágio nessas rendas fixas. Que é quando eu compro um ativo com vencimento de 5 anos, por exemplo, mas resgato depois de 2 anos. Se as taxas voltarem a serem negociadas nas suas médias, eu, resgatando um ativo que vence em 5 anos no segundo ano, ou até mesmo no primeiro ano, eu vou sair com o rendimento que eu contratei, que é muito bom, mais um ágio, que é um prêmio adicional. Então, hoje está um momento muito legal para ser estratégico olhando para a renda fixa. É um momento, é um movimento assim de taxas que não acontece desde 2007. Fazem mais de 16 anos que o mercado americano não proporciona essa oportunidade. Então, para quem não investe ainda nos Estados Unidos e gostaria de começar, o primeiro ponto é o dólar, que a gente está numa janela bacana, numa das melhores janelas para se dolarizar a carteira nos últimos 2 anos e meio, mas também olhar para a renda fixa com segurança, com rentabilidade garantida. Claro que existe o risco do emissor não cumprir com a sua obrigação, mas olhando para o Tesouro Americano, que é o investimento mais seguro do mundo. Tesouro Americano remunerando 5% ao ano em dólar, com liquidez diária, é uma oportunidade que não se encontra sempre. Então, independente de ser renda variável, independente de ser renda fixa, acho que o recado que a gente tenta passar é: tenha uma parcela do seu patrimônio fora do Risco Brasil. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. A gente, como brasileiro, torce muito para o Brasil dar certo, né? A nossa vida vai melhorar, os nossos negócios vão prosperar, mas e se não der? A gente tem que estar resguardado de alguma forma, então não deixe de dolarizar seu patrimônio. Hoje é muito fácil e, se precisar de ajuda, contate seu assessor, que ele te passa maiores orientações. Até a próxima, muito obrigado.